E olha aí, pessoal, estou recebendo aqui o Diego, que é um corretor de imóveis especializado em segunda moradia, mais precisamente Salinas, né, Diego? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, primeiro programa da segunda temporada. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele, de repente tirando a dúvida que você tem sobre segunda moradia. Então, Diego, fala um pouquinho para a gente, qual a diferença entre vender imóveis na cidade ou na praia? Vamos dizer assim, particularmente dizendo Belém, Salinas. João, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e poder falar um pouco desse mercado de Salinas, né? Hoje, Salinas é o maior polo imobiliário do norte do Brasil. Então, vamos falar um pouco sobre esse mercado que está crescendo muito. Falar hoje a diferença do imóvel da cidade quanto da praia, estamos falando aí de um cliente bem diferente, né? O cliente que compra um imóvel na cidade, ele está comprando a sua primeira moradia. Então é um cliente que geralmente acabou de se formar, um cliente que está casando, e ele está buscando ali seu primeiro imóvel. Quando nós estamos falando de imóvel de segunda moradia, se trata de um cliente que ele já está aí mais estabilizado na vida, ele está buscando ali um conforto, um lazer, sair um pouco daquela rotina, né, da sua casa, do seu trabalho, final de semana, curtir com os amigos, curtir com a família, e ele procura essa segunda moradia, de ter. Quem é que não tem um sonho de ter uma casa na praia, né? Ter um conforto ali, desfrutar do que Salinas pode proporcionar para cada um de nós. Muito legal falar sobre isso, porque o cliente, quando ele sai da casa dele, que ele quer descansar, ele quer um conforto também para onde ele vai. Então é muito interessante falar sobre isso. Mas, Diego, fala como é que anda hoje o mercado imobiliário de Salinópolis. Olha, o mercado de Salinas hoje, apesar da pandemia, trouxe um boom, né? Como falei, hoje Salinas é o maior polo imobiliário do norte do Brasil. Várias construtoras estão olhando para o mercado de Salinas, fora as construtoras que já tem lá, né? O resort também trouxe esse boom que faz com que todo o tempo tenha pessoas em Salinas, investidores olhando para Salinas. Então, hoje o mercado de Salinas ele está muito forte, né? Então, por que houve esse crescimento? Devido à pandemia, fechou várias cidades, países, e o povo paraense que é apaixonado por Salinas não poderia viajar para outra cidade, para outros países. E olhou Salinas como a melhor opção, né? Quando voltou aí a abrir as praias, a pandemia começou a ser mais controlada, o paraíso começou a olhar mais para Salinas. Então, quando eles começaram a ir para Salinas, eles viram que a parte de hotelaria, né, estava grande, você para alugar estava cada vez mais difícil, e que se deu a procura pelos imóveis. Então, as pessoas acharam que seria melhor elas terem o seu imóvel, né, como para a segunda moradia, como também para ter um rendimento a alugar tanto na alta como na baixa temporada. Até porque a gente sabe que aluguel em julho lá em Salinas é bastante procurado, não só julho, né, mas principalmente julho e dezembro, né? Então é muito bacana falar sobre isso. Diego, agora fala um pouquinho para a gente a questão. A gente sabe que aumentou muito a procura por imóveis em Salinas, mas a diferença entre casa e apartamento, o que ainda é mais procurado? Olha, isso é muito, muito relativo, né? Depende de período. Agora, nesse período de férias, de julho, então a procura maior por casas. Por quê? Porque se junta ali 2, 3, 4 amigos que têm família e aluga uma casa para, por exemplo, para 15 pessoas, 20 pessoas. Então, esse período de julho e dezembro, a procura é muito grande por casas. Então, o que está havendo também uma demanda para apartamentos, né, de 2 e 3 quartos, porque são os novos jovens ricos, né, que quer ter apenas um lugar onde ele possa dormir,
curtir com seus amigos, né, com seus familiares, ele procura um apartamento de 2, 3 quartos que atenda ali a sua necessidade. Geralmente, família procura mais casa, né, porque vão ficar mais confraternizar ali em família. A maioria dos jovens procura mais apartamento porque ele quer apenas ter um lugar para ele dormir e curtir. Salinas agora em julho e dezembro é muito show, né? Muitas festas, então esses jovens procuram muito apartamento para poder E tem também a questão hoje, segundo pesquisas, a família mundial, não brasileira, mas mundial, falando, ela acabou não tendo muitos filhos, e aí procura o quê? Aqueles loft, que se torna muito mais prático, um ambiente com quarto, uma sala, um custo de manutenção mais barato. Então, existe essa possibilidade, essa opção também em Salinas? Hoje existe sim, né? Algumas construtoras estão partindo para esse caminho, porque hoje, como você bem colocou, a maioria dos jovens não querem ter filho, né? Tem aí os seus cachorros como filho. Então, ele quer apenas ter um lugar para ele dormir, curtir, ou com a namorada, ou com um amigo, ou com o pai, ou com a mãe, e geralmente ele procura por essa demanda de apartamento. Muito legal falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo comercial. Já já a gente volta. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais! Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem. Olha aí, pessoal, voltando para o segundo bloco, aqui com o Diego, comentando sobre o mercado imobiliário de Salinas, mercado de segunda moradia, que é muito interessante, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Agora, Diego, fala um pouquinho para a gente sobre a questão de plano de financiamento. É direto com a construtora, pode ser com banco, é pago durante o período de obra. Isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida. Muito importante essa pergunta, João. É uma dúvida da maioria dos clientes. Como é que funciona, tá? A maioria das construtoras em Salinas, elas têm o seu próprio fluxo de pagamento, né? O seu próprio financiamento. Então, o cliente que quer comprar uma casa, um imóvel em Salinas ou um apartamento, ele escolhe a construtora, o imóvel a qual se interessar, e ali começa uma negociação com a construtora, criando-se um fluxo de pagamento diretamente com a construtora. O bacana disso é que quem já tem um financiamento bancário, né, do seu primeiro imóvel, tratando da sua primeira moradia, não impede do que ele venha adquirir o seu segundo imóvel. Às vezes me pergunta, mas eu já tenho financiamento bancário, como é que eu faço? Não quero mais financiar. Então, as construtoras, elas dão essa opção de financiamento direto com a construtora, né? Você tem a opção aí de um financiamento no período de obra. Algumas construtoras deixam aí 40%, 30%, que seriam as chaves aonde você pode fazer o financiamento bancário, que seria... E isso pode ser financiado com o banco quando o imóvel já está pronto, né? Saiu o habite, tudinho, você tem essa opção de financiamento bancário. Mas geralmente de 60%, 70% no período de obra é financiado diretamente com a construtora. Dependendo de cada cliente, ele pode financiar o imóvel diretamente com a construtora 100% período de obra. Isso aí vai de cliente para cliente.
Agora, se chegar, por exemplo, Diego, um cliente lá que ele deseja comprar... Sim, também a opção à vista, né? A opção à vista. Isso. Mas se chegar um cliente que ele tem um crédito no banco, ele quer comprar um imóvel, ele pode adquirir também ou não? A não ser que ele pegue esse dinheiro, né, e compre à vista. A compra à vista, Então, perfeitamente. Ele não pode financiar o imóvel. Não, a não ser, como acabei de lhe falar, que seja os 40% ou 30%, dependendo de a porcentagem que cada construtora deixa aí para chaves. E aí, na questão do cliente que quer comprar à vista o imóvel, ele tem um desconto? Dependendo de cada construtora aí, tem uma porcentagem de desconto, sim, né, para que o cliente venha adquirir o seu imóvel. Legal. Aí também, Diego, é legal, é muito interessante perguntar sobre isso, porque de uns 2 anos para cá, 3 anos, a gente tem visto as pessoas procurando imóveis para o Atalaia. Sim. Né? Mas hoje você sabe que não é bem assim. Quem mora no Atalaia tem a necessidade de vir à cidade todo dia para comprar as coisas, porque ainda quase tudo é na cidade. Essa visão está mudando, as pessoas estão adquirindo imóveis na cidade também hoje. Tem algum imóvel sendo construído na cidade? Perfeito. O que acontece hoje? Muitas pessoas elas têm migrado da cidade para o Atalaia, né? Porque querem estar mais perto da praia, querem curtir ali aquilo que o Atalaia proporciona. Hoje o Atalaia está numa crescente, né? Hoje você tem ali conveniências, você tem restaurante, você tem uma praça de alimentação, sem falar que os resorts também estão ali. Então há uma grande migração da cidade para o Atalaia. Mas o que acontece? O governo acabou de anunciar a Avenida Beira-Mar, né? O investimento está sendo por isso, que fica no centro da cidade. Então está acontecendo as obras da Avenida Beira-Mar, né, que é uma orla nova na cidade. Então nós acreditamos que isso venha também no futuro trazer um boom imobiliário para a cidade, né, porque fica ali em torno de uns 16 quilômetros da cidade para Atalaia. Então o que acontece? Quem gosta da agitação, né, quem gosta daquela movimentação do Atalaia, geralmente procura o Atalaia. Mas tem famílias que já querem mais sossego, já querem sair daquela agitação, procuram um imóvel mais na cidade. Isso aí vai de cliente para cliente, né? E tem a questão hoje também da fiscalização, né? As pessoas bebem e aí, para não dirigir, o que eles fazem? Compram um imóvel no Atalaia, deixa o carro em casa e vai para a praia. Perfeito, você tocou num ponto muito importante. De 80% a 90% dos clientes que nos procuram para adquirir um imóvel, eles procuram justamente no Atalaia por conta dessa situação. Então, ou seja, ele quer curtir, né, ele quer beber e não quer dirigir. Então ali tem alguém que possa dirigir para ele e ali mesmo ele fica, né, no Atalaia pelaquela redondeza. Muito legal, pessoal, tirar essas dúvidas. Se você tem dúvidas, sempre pode estar mandando para o nosso programa. Aqui embaixo no rodapé está o telefone da nossa produção. Fique à vontade para você enviar perguntas e também tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre qualquer tema. E também pode falar com a nossa produção aqui falando o tema que você quer aqui no nosso programa. Eu vou para o intervalo comercial, já eu volto. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais! Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem.
Olha aí, pessoal, voltamos para o nosso último bloco aqui com o corretor de imóvel Diego Papaléu, que inclusive recebeu a premiação no ano de 2021 como o maior corretor, o maior VGV de Salinópolis. Então tem toda a autoridade para estar falando aqui no programa com a gente. Diego, fala um pouquinho do que você espera em relação aos investimentos anunciados pelo governo do estado. Obviamente isso leva muito mais crescimento à cidade e ao mercado imobiliário. A procura, eu creio que seja muito maior por um imóvel. Perfeito, João. O governo anunciou agora um investimento de 160 milhões para a cidade de Salinópolis, né? Onde vai fazer aí 2 orlas, sendo que uma já está sendo finalizada, que é a Avenida Beira-Mar, e a orla do Maçarico e a orla do Atalaia, né? Então, ou seja, o Atalaia, como já está nesse crescimento, né, nesse boom imobiliário, com essa orla aí, a especulação imobiliária tende a crescer. Então, o que acontece? Hoje, Salinas ela é visto pelo mundo todo. Vários investidores estão com olhares para Salinas. E com esse investimento do governo, isso tende a cada vez mais a Salinas crescer, né, gerando renda, gerando emprego, o investidor tendo a convicção e segurança de investir cada vez mais na cidade de Salinas. Então isso é maravilhoso, o mercado imobiliário crescendo cada vez mais e quem tem a ganhar são todos nós, somos turistas, né, e estamos aqui para apresentar para você uma Salinas que você não conhece. E olha, é bom falar sobre isso também, é uma dúvida que muito telespectador tem, Diego. É melhor comprar um imóvel na planta ou um imóvel já pronto? Vamos dizer assim, um imóvel de segunda. Perfeitamente. O que acontece? Isso varia de cliente para cliente, né? Dependendo da necessidade de cada um. Tem uns que têm pressa, eles optam por um imóvel que já está pronto. Mas a maioria dos clientes que nos procura, ele busca um imóvel na planta, porque ele tem um fluxo de pagamento que ele pode ir pagando de acordo ali com o seu rendimento, a valorização de um imóvel pronto, né? Quando o imóvel você compra na planta por um valor, quando ele está pronto, né, você tem uma valorização aí de 30% a 40%, né, de valorização. Ó. Só para lhe dar um dado aqui, há 2 anos atrás, na pandemia, o imóvel na planta, a qual uma cliente que eu vendi para ela, ela comprou por 650 mil. Um valor do metro quadrado a 4.500 lá atrás, há 2 anos atrás. Hoje o valor do metro quadrado está sendo comercializado em torno de uns 6.500 a 7.000 ali no Atalaia. Então, ou seja, ela teve uma valorização aí de 100% no seu imóvel na planta. Então, a maioria dos clientes que são investidor, que tem aí um plano de pagamento para que não venha comprometer sua renda, eles optam pelo imóvel na planta. Tá. Diego, fala um pouquinho para a gente em relação aos empreendimentos que estão sendo entregues e vamos dizer, é um exemplo, né? Mas aí a construtora não conseguiu vender todos os imóveis, ainda tem imóveis e já estão prontos. Como é feito a negociação? Somente à vista ou pode fazer o financiamento bancário? Perfeito, João. É até engraçado de falar isso porque a maioria dos imóveis comercializados na planta, quando estão prontos, estão 100% vendidos. Quando sobra aí 1 ou 2 imóveis, que é difícil, né? Mas quando tem, às vezes pode voltar através de distrato, você pode negociar com a construtora financiamento bancário ou condicionamento a pagamento à vista. Você tem essa opção. Muito legal falar também sobre isso, porque isso é uma dúvida, né, que ocorre, porque nós estamos falando aqui sobre segunda moradia e não sobre a primeira moradia. Então existe uma diferença muito grande de um para outro. Agora, Diego, fala um pouquinho para a gente sobre Salinas. Sabemos que Salinas hoje não é mais só julho e dezembro, Salinas é o ano todo. Na verdade, quando começa julho, aí não para mais, aí vai direto até dezembro, né? O que acontece, João? Salinas, todo mundo ainda tem aquela visão de julho, dezembro, né? Das festas, de férias, da badalação. Então, o que acontece? Hoje, Salinas, para quem vive e convive, Salinas deixou de ser só julho e dezembro. Lógico que julho e dezembro, por se tratar das férias,
escolares, né, a demanda ela aumenta. Então, você tem carro de piquenique, carros de passeios que desce para Salinas, mas Salinas hoje, se você for agora em agosto, setembro, dezembro, tem gente na praia. Por quê? Porque os resorts, eles trouxeram isso, né? Esse plus a mais, essa movimentação a mais. E Salinas não é só o paraense hoje que frequenta. Hoje Salinas ela é frequentada por todo o Brasil e até tenho clientes de fora do Brasil investindo em Salinas. Então, os resorts trouxeram essa movimentação para Salinas. Salinas não é só Atalaia, não é só a praia do Farol Velho, da Atalaia. Hoje, Salinas aí, você tem um turismo muito forte, tem lugares Salinas que ninguém sonha que tem belas praias, igarapés. Então, hoje Salinas diversificou, né? Isso, perfeito. É um lugar maravilhoso. Descentralizou do Atalaia, né? E levou as pessoas a conhecerem a cidade. À noite, a gente sabe que o Maçarico é bem cheio, né? Bomba, né? Então é muito legal falar sobre isso. E eu te agradeço, Diego, pelas informações que você João. trouxe. Eu que agradeço o convite. Tá? Fico honrado de estar aqui falando da nossa querida Salinas. E quero fazer um convite para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Venha conhecer Salinas. Eu estou aqui para apresentar para você uma Salinas a qual você não conhece. E estou aqui para te ajudar a investir no mercado de Salinas. Então é isso aí, pessoal. Nosso programa fica por aqui. Até o próximo sábado. A gente se encontra. Grato você precisa ser. O abraço só você pode dar, mas no presente a gente pode te ajudar. A AM Móveis está com presentes incríveis nesse mês dos pais. Dá só uma olhada em tudo que a gente está preparando para você. Garanta já um presente do seu papai. Confira nosso showroom no Instagram, @AMMóveis1. Não perde tempo. Entregue até 48 horas em toda a região metropolitana de Belém. Ao seu pai, feliz Dia dos Pais! Um ambiente que transmite boas energias faz toda a diferença. E são lugares assim que a Dimari proporciona para você. Móveis planejados com acabamento com a legítima laca italiana, esbanjando elegância e modernidade. Acesse nosso site dimari.com.br e veja onde você encontra os produtos Dimari. Dimari Móveis Planejados, ambientes para viver bem.